Cesareia. Sabe o que é interessante? Pedro, movido pelo Espírito de Pedro, da mesma Jope que Jonas saiu, ele saiu com atitude. Pedro sai de Jope para salvar alguém. Se um saiu de Jope para a perdição, que levou Jonas para a fuga, não leva Jonas. Eita, tem algo de Deus aqui nesse lugar. Alguém está aqui comigo? Os servos obedecem Cornélio e vão até a casa de Simão para se encontrar com Pedro. Deus se alinham na medida da nossa. Certamente não veriam o quarto homem caminhando no meio da chama. América, se não chegasse na América o poder do Espírito, não inflamaria vidas. Santa Catarina, uma cidade chamada Itajaí, não abriria as portas dos Gideões missionários. Segure a mão de alguém e diga a esse crente: não inventa, não sai da rota. Ora, vê anjo e evangeliza. Porque nós estamos ansiosos para ouvir as tuas palavras. No reino de Deus, o advogado senta e o servente de pedreiro prega. Jesus. Ei! Pode bater palma. Ô igreja, canta comigo. Jesus vive! Ou comum, aquilo que eu já purifiquei. Enquanto Pedro recebia isso de Deus, o texto diz que ele, movido pelo Espírito, eu estou sentindo graça de Jesus aqui, movido pelo Espírito, desceu do terraço, porque os 3 mensageiros de Cornélio estavam na porta esperando Pedro, para que Pedro fosse até Cesareia. Sabe o que é interessante? Pedro, movido pelo Espírito e debaixo da obediência, desceu do terraço e com os 3 moços de Cornélio foi até Cesareia para entregar a Cornélio o que de fato ele precisava. Eu preciso da igreja comigo agora, diga bem forte: Pedro saiu de Jope debaixo da obediência. Pedro sai de Jope para pregar. Pedro sai de Jope para levantar alguém. Pedro sai de Jope para salvar um centurião. Isso aqui não é familiar para você, não? A Bíblia diz na antiga aliança que Jonas também saiu de Jope. Aleluia. Jonas também saiu de Jope, mas ao contrário de Pedro, da mesma Jope que Jonas saiu, ele saiu com atitudes diferentes, porque a Bíblia diz no capítulo 1 de Jonas, versículo 3, que Jonas pegou o navio em Jope para Tarsis. Jonas sai de Jope para a desobediência. Jonas sai de Jope para a perdição. Jonas sai de Jope para a rebeldia. Pedro saiu de Jope, mas saiu para obedecer. Pedro saiu de Jope, mas saiu debaixo de uma palavra. Pedro saiu de Jope, mas não saiu debaixo da rebeldia. Saiu para levantar um centurião que está em Cesareia. Grita forte comigo: é a mesma Jope. Diga mais forte: é a mesma Jope. Mas as atitudes são distintas. Se um sai de Jope para se perder, Pedro sai de Jope para salvar alguém. Se um saiu de Jope para a perdição, Pedro saiu de Jope para a salvação. Se um saiu de Jope para a rebeldia, Pedro saiu de Jope para pregar o evangelho. O ambiente que alguém um dia caiu, Pedro está no mesmo ambiente dizendo: não é porque alguém caiu aqui que eu também vou cair. Eu me levanto da minha Jope e vou até Cesareia. Alguém está comigo nessa palavra?
Toque a mão de alguém que está perto de você. Estou começando a pregar. Estou sentindo graça para pregar, alegria para pregar. Toque a mão de alguém e diga: você pode estar no mesmo ambiente que alguém caiu. Você pode estar no mesmo ambiente que alguém pecou. Mas a Jope, que foi maldição para Jonas, não será maldição para Pedro. A Jope, que levou Jonas para a fuga, não leva Jonas. Eita, tem algo de Deus aqui nesse lugar. Quem pode abrir a boca e adorar? Agora, presta atenção. Pedro sai de Jope mediante uma palavra de obediência. Eu digo que o capítulo 10 do livro de Atos dos Apóstolos, pastor Moisés, é o capítulo da obediência. Pastora Maria Inês, Cornélio obedeceu o anjo e deu ordem aos servos. Alguém está aqui comigo? Os servos obedecem Cornélio e vão até a casa de Simão para se encontrar com Pedro. Pedro, em obediência a Deus, desceu do terraço para se encontrar com os servos que haviam obedecido Cornélio, que havia obedecido o anjo que apareceu para ele. Eu te pergunto, já pensou se Cornélio não obedecesse? Já pensou se os servos não tivessem obedecido? Já pensou se Pedro não obedece? Perceba que as conexões geradas no capítulo 10 de Atos dos Apóstolos são resultados intrínsecos de obediência, porque o Evangelho trabalha na medida que nós obedecemos. Os propósitos de Deus se alinham na medida da nossa obediência. É você obedecendo e é Deus alinhando os propósitos. Em toda a história, os planos de Deus sempre se alinharam assim, mediante a obediência de alguém. Alguém está comigo aqui? Diga glória a Deus. Se Abraão não tivesse obedecido, certamente não seria o pai da fé. Se Isaac não obedecesse, não prosperaria nas terras de Gerar. Se Moisés não tivesse obedecido, não livraria o povo das mãos dos egípcios. Se Josué não obedecesse, não atravessaria o Jordão para a conquista da terra prometida. Se Gideão não obedecesse, não venceria os midianitas com 300 soldados. Se Neemias não obedecesse, não reergueria os muros caídos de Jerusalém. Se Jó não obedecesse, certamente Deus não viraria o seu cativeiro. Se os 3 moços na fornalha não obedecessem, certamente não veriam o 4º homem caminhando no meio da chama de fogo. Se Daniel não obedecesse, certamente não seria livrado numa cova de leões. Se Maria não obedecesse, não geraria o Filho de Deus. Se Jesus não obedecesse, certamente não seria morto. Se Jesus não fosse morto, não haveria cruz. Se não houvesse cruz, não haveria ressurreição. Se não houvesse ressurreição, não haveria vitória sobre a morte. Se não houvesse vitória sobre a morte, nós não seríamos redimidos do pecado. Mas porque Ele obedeceu. Imagine comigo, se Paulo não tivesse obedecido. Se Paulo não obedece, quando o varão que estava na Macedônia o chamou para que atravessasse o território e viesse ao sul da Europa, se Paulo não tivesse obedecido, certamente o Evangelho não entraria no sul da Europa. Se o Evangelho não entrasse no sul da Europa, não inflamaria todo o continente europeu. Se não inflamasse todo o continente europeu, não chegaria a país de Gales, muito menos a Inglaterra.
Inglaterra. Se não chegasse na Inglaterra, não encontraria jovens moços como John Wesley, Charles Haddon Spurgeon. Se não chegasse em Inglaterra, não atravessaria o oceano e não bateria na América. Se não chegasse na América, o poder do Espírito não inflamaria vidas, assim como o jovem pastor chamado William Seymour. Se William Seymour não fosse inflamado pelo poder do Espírito, a igreja de Rua Azusa não seria selada pelo fogo do Espírito Santo. Se a igreja de Rua Azusa não fosse inflamada pelo fogo do Espírito, 2 jovens suecos não seriam impactados e não atravessariam o país, o continente, para pisar em Belém do Pará. Se os 2 jovens suecos, Daniel Berg e Gunnar Wigren, não pisam em Belém do Pará, o poder do Espírito não inflamaria a nação brasileira. Se não inflamasse a nação brasileira, não acharia em Santa Catarina uma cidade chamada Itajaí. Se não achasse em Santa Catarina uma cidade chamada Itajaí, não abriria as portas dos Gideões missionários da última hora, porque os propósitos de Deus se alinham na tua obediência. Segure a mão de alguém e diga a esse crente: não inventa, não sai da rota, fica no fluxo da obediência. Abra a boca para adorar Gideões. Abra a boca para adorar Gideões. Agora, olha que tremendo isso aqui. O texto diz que Pedro se deslocou de Jope até Cesareia. Quem me ouve, diga glória a Deus. Eu estou sentindo algo do céu aqui. Aleluia. Quando ele chega na casa de Cornélio, o texto diz, queridos pregadores, que a casa estava cheia. Isso aqui é interessante, pastor Edmilton, porque Cornélio, sem conhecer Jesus, é mais crente do que muito crente. Sem conhecer Jesus, Cornélio é piedoso, temente a Deus, ofertante, ora, vê anjo e evangeliza. Dá uma cutucada e alguém diga: você está perdendo para ímpio. A casa está cheia. E Pedro entrou se justificando, dizendo: gente, não era para eu estar aqui, porque vocês para nós são impuros, mas o Senhor me visitou no terraço e disse: Pedro, não torne comum aquilo que eu já purifiquei, e não faça acepção de pessoas. Pedro, enquanto falava, foi tomada a sua palavra por Cornélio, que disse: Pedro, tem 4 dias que eu estava orando em jejum. Você não sabe, mas o anjo me visitou numa visão. E o anjo pediu para que eu te chamasse. Agora, Pedro, abre a tua boca, porque nós estamos ansiosos para ouvir as tuas palavras. Irmão, isso aqui mexe com o meu coração, porque é um centurião responsável por 600 soldados, sentando e dizendo: Pedro, pode falar, porque nós estamos aqui para te ouvir. Pedro, ensina. O Pedro, que é, pastor, um ex-pescador semi-analfabeto, está de pé para ensinar o centurião. Pergunte para mim o que é isso. Ninguém quer saber. Pergunte o que é isso. Isso é reino de Deus, porque no reino de Deus não vale teu diploma. No reino de Deus não vale a tua posição social. No reino de Deus, o indulto levanta e o juiz senta. No reino de Deus, o advogado senta e o servente de pedreiro prega. No
No reino de Deus não funciona como lá fora. Lá fora, maior é maior e menor é maior. Mas aqui dentro, Jesus disse: o maior é menor e o menor. Abra a tua boca para adorar Gideões. Pedro abriu a boca e o texto diz que ele começou a ensinar. Mas sabe o que mexe com o meu coração? A palavra de Pedro a Cornélio é uma só. Pedro abriu a boca e disse: Cornélio, eu vou te dizer o que é que te falta. Eu vou te dizer o que é que você precisa. Diga, Pedro, só de uma coisa: Jesus. Pedro abriu a boca e a mensagem para Cornélio não foi diferente. A mensagem para Cornélio foi essa: Jesus, Jesus, Jesus. Quem é esse Jesus, Pedro? Versículo 36 do capítulo 10: Ele é Senhor. Versículo 38: ungido de Deus. Versículo 39: o que foi morto. O que mais, Pedro? Versículo 40: o que ressuscitou. 41: juiz dos vivos e dos mortos. 43: perdoador de pecados. Sabe o que é interessante? A mensagem de Pedro é unicamente Jesus, Jesus. Porque se for para abrir a boca, abra a boca e fale Jesus. Se for para levantar o tom da voz, que seja para falar de Jesus. A mensagem de Pedro nunca mudou. Quem me ouve, diga amém. Em Atos capítulo 2, após o Pentecostes, o texto diz que Pedro, inflamado pelo Espírito, levantou a voz. E a mensagem de Pedro, sabe qual foi? Atos 2:22. O fogo desceu, ninguém vai parar. A glória